Colega de Unidade Nacional de Capacitação, Barbiero, no desafio de ser concitado a poder abordar sobre um tema que eu venho devotando a minha pesquisa lá no doutorado em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que é maiormente o sistema de tomada de decisão de jurados, poderiam muito de vocês pensar que a temática que eu abordaria seria praticamente o que passa dentro da cabeça do jurado, mas, a bem da verdade, são os elementos fornecidos de fora, né, os comportamentos, as narrativas, as provas, que acabam formando esse sistema de cognição, né? Então, de um vasto universo de temas que poderia ser abordado, eu escolhi um nuclear, o mais importante que poderia ser abordado em um debate sobre o Tribunal do Júri, que é sobre as narrativas. A narrativa, colega Barbiero, é um instrumento do discurso, é a articulação acabada do pensamento. A narrativa é uma palavra em movimento, é uma ação linguística na qual não apenas se conta uma história, mas sim se apela para a compreensão de outra. Eu queria que você compreendesse, meu amigo promotor, que a função da narrativa é dar vida às palavras, expressando não só o que pensa um orador, como também preparando o caminho do próprio pensamento. É pelas narrativas, César Danilo, que os oradores dirigem as atenções dos jurados para um setor selecionado da realidade, canalizando-os para um conjunto de associações mentais favoráveis às suas conclusões. De todas as virtudes de um tribuno, não há dúvidas. A habilidade narrativa destoa inequivocamente como aquela habilidade nuclear, porque é por ela que nós desenvolvemos a própria linguagem. A função da linguagem sempre foi a de influenciar o outro, transmitindo aquelas informações que são necessárias para fazer prevalecer as opiniões. Então, amigos, as narrativas envolventes, elas se prestam mais do que apresentar um caso e as provas. Elas moldam e transformam as perspectivas dos ouvintes. Amigos, narrativas influenciam emoções, e você precisa perceber que são exatamente as emoções que governam o sistema de tomada de decisão dos jurados. Narrativas técnicas intensas, elas não convencem, elas conformam. Elas têm o dom de envolver o ouvinte em uma gama de crenças, símbolos e tradições que são geradoras de emoções comuns da humanidade, formadoras daquilo que Jung chamava de um inconsciente coletivo, que é eixo interpretativo do homem. Amigos, na arte da linguagem das narrativas, compreender os arquétipos, símbolos que transitam pelo plenário é fundamental. Dani, se eu souber transmiti-los, putz, é transcendental, meu amigo. No júri, sabe, o ser homem, mulher, hétero, homo, bissexual, católico, ateu, evangélico, casado, amaziado, solteiro, ter filho, não ter filho, ser jovem, adulto, idoso, falar um português gramaticalmente correto ou precário, usar roupas novas, surradas, ficar cabisbaixo, com o nariz empinado, altivo, tudo tem um significado a ser simbolizado na narrativa por aqueles que são sumos oradores. Símbolos, amigos, são tão importantes que de 8 cursos que eu assisti de advogado, sim, eu me pego assistindo os cursos dos advogados na internet, cursos sobre júri, alguns caros, outros baratinhos, 7 dos cursos, muito embora não dominasse os preceitos técnicos e psicológicos do que significa e representa um arquétipo, ensinava os colegas do OAB proficientemente a influenciar um veredito por símbolos precários, por exemplo, orientar um réu quanto à forma que ele deve se portar no julgamento, sugerindo discurso humilde, voz passiva, baixa, roupas claras, evitar contato visual com os jurados, evitar frases de hostilização ao Ministério Público, condenação ou absolvições no Tribunal do Júri, se baseiam muito mais na produção dessas imagens e na manipulação desses símbolos do que propriamente nasquelas justificações que são meramente racionais. Essa linguagem das emoções, elas compõem, na verdade, a racionalidade dos jurados. Tá? Não é só a pura ordem normativa. A lei é pobre, minha colega Olga, perto da riqueza cognitiva que significa um jurado. O meu objetivo aqui hoje, o único, eu só escolhi um tema, um micro-universo, é que você perceba que as narrativas governam emoções e que são exatamente essas emoções que dirigem o conselho de sentença a escolher o veredito, a dar uma sentença
aquilo que sente o julgador. Olha a etimologia dessa palavra. E você deve estar se perguntando, pô, mas por que cargas d'água? O Dani colocou essa imagem do cortiço, da obra do realismo de Aloysio de Azevedo. Eu explico, César Danilo. Em um cortiço, Azevedo narra o declínio de um homem trabalhador, honesto, puro e austero, o português Jerônimo, personagem do cortiço de João Romão. Malgrado a abundância de elogios e do pulso herculano, Jerônimo rijo, ele se vê sucumbir à melancolia dos quadris de Rita Baiana, ao odor atrevido, aquele 1000 tons de pele retina, ao gosto das maravilhas que faziam as mãos da baiana. E na narrativa que é remontada a 1890, ela explora as características de Jerônimo, um português que cantava triste a saudade do seu país materno, que dedilhava, para quem já morou em Portugal como eu, o choro sofrengo do fado. Aloysio conta a história de Jerônimo, que vivia o cálice da nostalgia ao lado da sua amada esposa e se viu enfeitiçar pelos quadris de Rita e pelo furor do amor quente que aquela baiana propiciava. Pela narrativa de Azevedo, nós podemos ver um homem português que já não era mais o mesmo, que conheceu os sabores ricos dos temperos baianos, que deixou o bacalhau pelo dendê, que deixou o café pelo chá, que deixou o chá pelo café e o vinho pela cachaça. Conheceu a displicência, folgou-se nos anseios das brasileiras, foi tomado pela obsessão de se apoderar do calcanhar, Vladimir, ao último fio de cabelo de Rita Baiana. Abrasileirou-se. E pelo preço da alegria desse desejo se viu escapar, viu esvair pelos seus dedos a nobreza do decoro de português trabalhador. Virou um amante brasileiro, de nobre português, virou um latino assassino, deixou-se pela ira, deixou-se tomar por uma ira, tal como todo bom latino. É porque Rita possuía um amante que era o Firmo, e Jerônimo era casado com Piedade. Então, Firmo e Piedade tornam-se empecilhos para o romance de Jerônimo e Rita. E assim, junto com Pataca e Zé Carlos, assassinam Firmo em frente às águas do mar. Amigos, Dani, que história longa, ela é importante para a nossa palestra? Sim, eu quero que você perceba que transversalmente aos fatos puros narrados nesse romance de Aloysio de Azevedo, há questões a serem suscitadas dos personagens. As nuances que o autor dá das pessoas que compõem essa trama, sabe, o do dantes e do presente, o que era e o que se tornam, sabe, as suas semelhanças com a sua pátria natal e a sua pátria imigrada, e nessa sinestesia proposta pelo autor através da música, da alimentação, do higiene, da cor da baiana, nós categorizamos um juízo de austeridade, diligência e honestidade ao português, a Portugal, enquanto nós concebemos que a fusão da cultura do Brasil a Jerônimo é uma decadência moral. Através de um micro-universo fictício, o narrador apresenta os personagens como se fosse um organismo vivo, recriando e deteriorando as mazelas de uma habitação corrompida. Pelo envolvimento com a cultura malandra, uma cultura brasileirada, a narrativa transforma o assassino Jerônimo, um assassino em vítima de desejos inoportunos. Ele cria confusão no ouvinte quanto a quem atribuir a culpa. A cultura brasileira, a Rita, ou ao próprio assassino Jerônimo? Esses recursos da narrativa, quando utilizados pela defesa, instam mecanismos sutis, porque não raro, amigo, nós somos levados a decidir atento aos personagens da história. Quem nunca leu em César Danilo, quando ele conta sobre uma história contada por Simone de Beauvoir, num artigo chamado Mãe Gentil, é um artigo de João Batista Costa Saraiva, no qual uma mulher maltratada pelo marido arruma um amante com cujo acaso ela ia uma vez por semana. E para visitar um amante tinha que atravessar um rio. E podia fazer de duas maneiras, ou por barco ou por ponte. Ocorre que na vizinhança tinha um conhecido assassino, motivo pelo qual a mulher evitava ir pela ponte. E um dia ela demorou mais do que do costume, 3 minutinhos a mais, chegou ao rio, o barqueiro falou, olha, eu não posso te levar, se atrasou um pouco.
O expediente acabou. A mulher pediu, insistiu, ele não quis, ela voltou até o amante falou, putz, eu tô cansado. E a mulher resolveu arriscar, César Danilo, e o assassino a matou. E eu conto essa história 1000 vezes, porque Simone de Beauvoir pergunta quem que é o culpado, o barqueiro burocrata, o amante negligente ou a própria mulher por adulta? Em geral, as pessoas culpam uma dessas três, mas ninguém se lembra do assassino. É como se fosse normal para um assassino assassinar. Amigos, olhe bem para esse slide da Branca de Neve. Esses mecanismos de poder te apresentar o personagem antes de começar a história. Isso é o começo do desenho, do filme, do livro da Branca de Neve. Ela rodeada por animais selvagens. Está vendo aquele cervo lá no fundo? Ela vai estender um ramo, aquele cervo vai comer nas mãos de Branca de Neve. E pensa só, ela tem a voz que se confunde com o cantarolar dos rouxinóis. De um ponto para o outro, a história carrega para um calabouço onde tem uma bruxa do nariz horroroso, uma verruga na ponta do queixo, dessas que envenenam maçãs, que envenenam existências. Amigos, Branca de Neve é correlacionada à natureza, Branca de Neve é correlacionada à relação com os animais, Branca de Neve é correlacionado ao bem, ao dia, à canção. A bruxa é correlacionada à noite, à escuridão, aos trovões. Tem um caldeirão na sua frente onde boiam caveiras humanas. Você começa enviesado a história, você sabe quem é o personagem vítima e quem é o personagem assassino. E quantas vezes eu não vejo nossos colegas promotores que não sabem explorar quem são as verdadeiras vítimas de uma narrativa no tribunal do júri. São incapazes de fazer associações mínimas de ideias entre os sujeitos, personagens e a narrativa. E isso nos interessa. Barbiero, o que eu tento levá-los à compreensão é que pelas técnicas que são vezeiras para os tribunos norte-americanos, como o storytelling, a arte de governar uma narrativa reivindica a habilidade de gerar associações mínimas de ideia, e por isso que num capítulo do meu curso eu exploro apenas essa temática. Na família das ideias não há órfãos. Cada noção existe dentro de uma rede de parentes ligado por um sistema compartilhado de associações. Ei, olha para essa imagem para mim. As operações do cérebro, elas emergem inevitavelmente de associações brutas, assim como os aminoácidos podem ser denominados como bloco de construção da vida, as associações podem ser consideradas o bloco de construção de um pensamento. Quem nunca leu deveria ler um pesquisador sobre a arte da persuasão, Roberto Cialdini. Tem 2 obras maravilhosas, Persuasão e Armas da Persuasão, e onde ele fala sobre os processos associativos. Lá ele dá um nome daquilo que nós chamamos, lá no doutorado em psicologia, de relações conexionistas. Elas estão no núcleo de todo tipo de operação mental. Cialdini, ele apresenta um estudo da Universidade de Stanford. Olha que bacana essa imagem aí que nós arrumamos. E esses pesquisadores, o Paul e a Lera, eles fizeram uma pesquisa muito bacana. Isso foi em 2011, nessa Universidade de Stanford. Eles expuseram o leitor a um conjunto, pegaram um grupo de leitores, um conjunto de leitores, aleatoriamente escolhidos, e mostraram para eles uma matéria que narrava um aumento por 3 anos nas taxas de crime da cidade onde eles viviam. E a matéria descrevia essa criminalidade como uma fera violenta. Olha que bacana. Pegaram o mesmo conjunto, grupo de leitores, outros, mas o mesmo número, no mesmo quantitativo e no mesmo local, aleatoriamente escolhidos, e mostraram a mesma notícia, as mesmas estatísticas, exceto por um fato. Eles narraram a criminalidade como um vírus violento. Mais tarde, os pesquisadores pediram a todos que indicassem a solução que preferiram. Aquela que lhe fosse preferencial. E na análise mais precisa dos resultados, os leitores que inicialmente viam a criminalidade retratada como uma fera, eles recomendaram soluções como capturar, enjaular, em vez de soluções como remover condições insalubres. E o padrão oposto, olha que bacana, Barbiero, o padrão oposto emergiu dos leitores que inicialmente viram a criminalidade relatada como um vírus. Cara, que estudo fabuloso! Essa complexa configuração de reações associativas ocorreu de uma forma rápida, automática. O indivíduo não deseja, ele não pensa. É aquilo que... eu adoro a obra Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, onde ele deixa claro que o indivíduo não deseja, não pode refrear esses raciocínios que ele faz.
Olha, se a defesa advoga, por exemplo, a tese de que um surto de criminalidade no seu município, na tua comarca, está ligado ao desemprego, à precariedade do sistema de educação, à pobreza extrema, retratando o delito do cliente como um fenômeno viral que está infectando a cidade, com a leniência do nosso executivo, o jurado flexiona a expectativa intuitiva de que para pôr um vírus sob controle, para contornar a criminalidade, nós precisamos de melhores governantes. Enjaular aqui não vai ser a solução, mas combater as próprias desigualdades sociais. Agora, se um acusador proficiente... É que eu tenho um vídeo bacana onde eu falo, o réu é a fera bravia que precisa ser contida. Se um acusador faz um paralelo entre a figura do réu e de uma fera selvagem, a perspectiva intuitiva, cognitiva, é pensar que uma fera precisa ser detida. Para pôr uma fera sob controle, é preciso enjaulá-la. Essas soluções, meu amigo, muito embora na mente do jurado pareça que veio de uma associação natural, é uma associação conexionista. Não, eu não estou te sugerindo aqui, se você é advogado, porventura vier ter acesso a esse conteúdo, que você chame todo cliente seu de uma manifestação viral. Tampouco estou dizendo aqui para o promotor que ele deve chegar em todo jurado, isso é a fera bravia que precisa ser contida. Não. Eu sirvo-me dessa ilustração para demonstrar que os cientistas mais renomados na arte de pensar, como Nobel Kahneman, chama de pensamento associativo essas conexões importantes da narrativa. Pensamentos associativos são silenciosos. Neles, as palavras ativam ideias, que por sua vez ativam outras ideias. Minha colega Eliane Gaia, numa cascata crescente de atividades cerebrais. Tudo bem? Olha, nós estamos sofrendo um açoite, né? Cada dia nós somos concitados aí a ser proibido a tocar sobre elementos que pertencem à narrativa. Olha que interessante, não pode falar mais da pronúncia, não pode falar da decisão que confirmou a pronúncia, a decisão preventiva que o delegado, a representação por prisão preventiva do delegado também é dotada de poder de discurso de autoridade, não pode falar da algema, não pode falar do silêncio, não pode... Em 2018, na comarca de Anicuns, a defesa levantou para mim a vedação de eu falar da ausência do réu desde o dia que ele assassinou a esposa. A defesa advertiu à corte que se eu mencionasse de longe, ela abandonaria o plenário, advertiu das implicações concernentes às nulidades processuais e que me traria ao CNMP. Realmente eu estou aqui, mas como secretário executivo. Por fim, ela pontuou que era direito do cliente fugir e leu jurisprudências que falavam que hoje em dia nós temos jurisprudência de todo o tamanho e todo o contorno ético. Olha só, ciente das vedações, a única coisa que eu utilizei é uma técnica que eu chamo na minha obra de persuasão metafórica. Pela técnica da persuasão metafórica, eu contei uma história de um pote de azeitona de vidro. Vamos dar uma olhada? Porque, por se tratar esse espaço de oficina, se a gente puder acompanhar na prática como é que foi feita a aplicação dessa técnica de persuasão metafórica por associação de ideias. Quebra o pau aí, Vladimir, roda o vídeo. Encerrei em silêncio e volto em resignado usando aquela que é a maior arma que um promotor pode portar, que é a palavra. Uma palavra inicia a guerra, uma palavra traz paz, uma palavra demonstra resignação, uma palavra dita pela boca de um infante, de uma criança, pode levar seu pai e sua mãe ao maior condão de emoção. A palavra toca. Aonde a flecha não alcança, aonde a pedra não rola, aonde a água não arrasta, aonde o vento não sopra, a palavra toca. Que defesa é essa? Que diz que o réu, num surto de pesadelo, mata a própria esposa. Que atire vós em mim a primeira pedra quem nunca teve um pesadelo. Mas diga-me, senhor julgador do povo, quem de vocês já matou alguém durante um pesadelo? Covarde, crápula e assassino, que não paga sua dívida para com a sociedade, que está foragido por esses rincões do país, ou fora no exterior, vivendo com outro nome, vivendo na surdina como um rato, e hoje tenta alcançar uma absolvição que é desmerecida. O senhor, seu José, não merecia ouvir a resignação desse promotor. E o doutor fala, mas o réu não é bobo. Logo depois do julgamento ele deveria fugir.
Quando eu tinha 13 anos de idade, no supermercado Carrefour, em Goiânia, eu tropeço com o cotovelo num pote de azeitona, cai 16, 17 potes, muito barulho. E de repente meu pai olha no corredor um pouco para frente e eu vou virando a esquina. Onde você vai? Onde você vai, Dani? Senhor Antônio Pinto da Silva, é o nome do meu pai. Um soldado da Polícia Militar, hoje um advogado. Eu falei, não, quebrou tudo. Eu falei, não, vamos esperar. Nós vamos esperar o rapaz chegar. Você vai contar para ele o que aconteceu. E chega em 30 segundos, um minuto, o funcionário do Carrefour fala, o que aconteceu? Não, Dani vai te contar, o que foi, filho? Eu tropecei sem querer. Não, fique à vontade, pode continuar as compras. E meu pai falou para mim, o menor caminho entre dois pontos, Dani, é uma reta. E a menor distância honrosa entre dois homens é a verdade e a capacidade que nós temos de assumir as nossas responsabilidades pelas condutas que nós perpetramos. Ali meu pai forjava um homem. A diferença entre o seu cliente e esse membro do Ministério Público está aqui é que ele não arca com a sua responsabilidade. É só essa a diferença. Se ele tivesse sido criado pelo senhor Antônio Pinto da Silva, ele estava aqui fitando aquele pai pedindo desculpa pelo mal que prometeu, que causou. Cláudio, gostaria que você focasse agora nessa próxima imagem, de um pote de azeitona e também compreendendo essas imagens que representam a noção de paternidade. Metáforas bem colocadas são persuasivas, o efeito delas resulta de um processo surpreendentemente básico e automático. Ei, amigo tribuno, conceitos simples fluem para outro conceito, associando-se a eles. Uma história de infância invocou uma lembrança que deflagrou emoções nos jurados, emoções que provocaram concepções. Os seres humanos, Vladimir, só chegaram onde estão na escala evolutiva porque observam as experiências do semelhante e delas eles extraem legados. A história do pote de azeitona quebrado é de uma frugalidade gritante. César, automática e intuitivamente, o jurado assimila o conteúdo e aplica no julgamento da conduta do réu. Metáforas associativas são assim. O elemento fornecido conecta, apoia e fortalece o outro elemento. Olha, por associação de ideias, se você perceber, pelas associações das ideias, nós tocamos em todos os temas que a defesa temia. Todos que ela temia que fosse abordado. Falamos da ausência, falamos da fuga inapropriada, falamos da importância de assumir responsabilidade. A defesa não protestou um minuto, porque ela não conseguiu identificar esses elementos invisíveis. Queria que o TI focasse aqui em mim, para compreender que... Por que o réu se submeteu à responsabilização penal? Porque, senhores... Se eu pegasse agora, sabe, esse álcool em gel e jogasse para cima, ele vai cair porque há uma força oculta, invisível, que nós chamamos da gravidade. Há equações, leis que regulamentam esse evento da natureza. Há forças invisíveis também que governam um veredito, Amorim. Aspectos psicológicos e fatores antropológicos que são extremamente fundamentais de serem compreendidos de uma forma mais técnica. É a isso que eu devoto a minha pesquisa nos últimos 8 anos. As narrativas são hábeis a construir esse tipo de força. Dani, e por que você resolveu falar sobre a narrativa? Porque eu vejo colegas nossos, promotores de justiça, Diego Barbiero, que está aqui do meu lado, que ele vai para o plenário e ele começa a fazer o texto com o celular na mão. Não existe símbolo maior de desconexão entre duas pessoas do que eu estar conversando. Já conversou com alguém e ele está aqui? Você pensa que ele está no Instagram ou no WhatsApp, ou então está olhando algum site, UOL, BOL, Folha. Barbiero, esse elemento, quando está entre duas pessoas, ele é um símbolo de desconexão. Não se faz oração no tribunal do júri com o celular na frente. Não faça isso. Dani, mas e se eu tiver algo importante para narrar? Poxa, sirva-se de uma folha do papel, mas lembre que na pós-modernidade... Dani, outra coisa horrorosa, durante a palavra do advogado, respeite a OAB, respeite a manifestação do oponente, dê valor, veja como reverbera cada elemento da advocacia no ouvinte. Por quê? Porque se você ficar aqui rindo, o jurado acha que você está desconectado e está dando pouca importância para o julgamento pelo tribunal do júri, rindo aqui, olhando a mensagem da esposa, os filhos na escola. O jurado também pode te roubar algo que é muito importante, que é a atenção dele.
Olha só esse slide aqui, porque essa parte é muito importante. Vira a folha aí, Vladimir, que vai ser legal essa aqui agora. Elementos de leitura, tá? Por que isso? Eu preciso muito da sua atenção para te dar um detalhe a respeito do sistema cognitivo dos jurados. Eu preciso que você tenha muito cuidado ao fornecer elementos de leitura aos jurados, para que você não ocorra num pecado que eu identifiquei em pesquisas da literatura inglesa que fala sobre um fenômeno do sistema cognitivo humano chamado de multitarefa. Dani, isso é longo, mas é bem simples. Se eu resolvo fornecer elementos de leitura ao conselho de sentença, eles devem ser curto, negritado, contextualizado. Nós devemos analisar aquela documentação junto com o jurado tão logo nós entreguemos. Isso possibilita que o orador apresente o propósito daquele papel que está sendo entregue, auxiliando o julgador a interpretar aquela informação. Evita, olha aí, eu adoro assistir julgamento pelo tribunal de júri dos meus colegas, agora que é virtual eu amo mais ainda. Quantos colegas eu não vejo começar o plenário, Vladimir? Veja só isso, Merle, e ele entrega um calhamaço com 15 folhas por pagar um dos jurados. Evita fornecer o documento no prólogo, no início da oração. Preocupe em construir uma teia de afeições. Essa é a razão pela qual nós iniciamos nossos discursos em saudação, para criar empatias, conexões. Nós não devemos entregar a prova escrita, por exemplo, Barbeiro, e ao mesmo tempo falar, olha, estamos aqui essas provas que são as testemunhas, agora olha aqui essa arma do crime, essa faca. Então agora dá uma olhada nesse slide, ao mesmo tempo me escuta. Isso traz uma sobrecarga, Gaia, no sistema informativo do jurado. Simone Sibilio, que é uma apreciadora das aplicações das multidisciplinariedades, quando o jurado lida com vários canais de informação, que nós damos o nome de multitarefas, o máximo que ele pode fazer é alternar esses canais, mesmo que o jurado seja uma mulher que tem essa habilidade de fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Ele abre e fecha portas de atenção. A multitarefa, amigo, não leva a economia de tempo. Tentar mostrar a arma do crime, um slide, dar um papel para o jurado, é um desperdício de conteúdo. Dani, de onde você tirou isso? O córtex pré-frontal trabalha com um sistema de priorização das destinações de recurso mental. Quando nós inundamos os jurados com informações em excesso, ou obrigamos o seu sistema cognitivo a mudar de foco, sim, depressa demais, ele simplesmente desacelera ou desliga. Então, se nós desejamos analisar múltiplas provas documentais com jurados, nós devemos fazê-lo homeopaticamente, escalonadamente. Tudo bem? Entregar várias provas de uma só vez levanta o risco de que o jurado ponha, por exemplo, olha só, Barbeiro, eu estou conversando com ele sobre a página 2, ele adorou a figurinha da página 87. Eu lendo e ele olhando a figura do laudo, porque ele achou que a facada estava interessante, tinha sangue. Imagina, Diego Barbeiro, você falando para o jurado um elemento importante da reconstituição do crime, e ao mesmo tempo você está passando um slide, uma música, falando um poema. Essas coisas, sabe, multitarefas. É tão perigoso que olha o que eu faço, e essa é bacana para você poder assimilar e poder reproduzir. Sempre eu solicito para o juiz presidente, olha isso, Zagalo, que recolha das mãos dos jurados todos os apontamentos que foi entregue pela parte adversa, pela defesa, antes de eu voltar à réplica. Eu peço, excelência, gentilmente, eu gostaria que o senhor recolhesse os apontamentos entregues pelo advogado. E por que eu peço isso? E o senhor pode devolver depois que eu acabar de falar, tá? É só para eu fruir com toda a integralidade e intensidade das minhas máximas conexões com os jurados. É porque assim agindo, você garante que a atenção do jurado esteja única e exclusivamente na sua abordagem. Tá bom? Olha que importante, tá? Multitarefas podem levar os jurados a estabelecer aquilo que nós chamamos na psicologia de filtros de cancelamento. É um processo no qual o jurado ignora informações que ele subjuga que é excessiva, deixando fora do seu modelo representativo. Lembre-se, dica final, o sistema psicológico do jurado não consegue se concentrar em múltiplos conteúdos. Oradores são guia ao esclarecimento. Guias não confundem. Quem já fez uma trilha? Guias não apresentam múltiplas trilhas. Bons guias apontam um caminho e caminho obediente ao ritmo e ao passo do guiado. Amigos, me restam ainda
15 minutos para dialogar com os senhores e, sinceramente, nada me vem à mente de mais importante do que essas alterações que são propostas, Diego Barbiero, na alteração dos procedimentos relativos aos processos de competência do Tribunal do Júri. Um escárnio. De corar um frade de cera. Você acredita que eu tive num julgamento recentemente, antes de vir aqui para o CNMP, onde a advogada levantou e falou assim, eu não ia à réplica, eu só falei 15 minutos. Não ia à réplica, eu não precisava ir à réplica, Olga. E ela falou assim para mim, se o senhor falar mais uma vez que meu cliente é marginal, mais uma vez que meu cliente é um marginal, eu vou tomar as providências. Solta o vídeo aí, Vladimir, solta o vídeo aí. Eu vim à réplica. Olha o nível de ousadia desse cidadão. E a doutora falou, eu achei muito ruim que eu chamei de marginal e delinquente. Falei, quem anda? Eu estou na linha da lei. Vocês todos estão. Nós respeitamos, vivemos em sociedade, respeitar o semelhante. Ele está na margem da lei, mas está bem na margem. Ele é o marginal por excelência. Quem comete um delito é um delinquente. É um delinquente. Você não respeita a mulher, você não respeita a patrão, você não respeita vizinho, só fica tomar cachaça, usar droga e encarar promotor só a hora que te convém. Essa é a tua vida. Hoje chegou seu dia. Vem aí vestidinho de Tommy High Flyer e tênisinho limpinho para pagar de bom moço para jurado. Para pagar de bom moço para jurado. Hoje não. Hoje, infelizmente, é o dia de você ouvir o que não falaram para você na infância e na adolescência. E é por isso que se tornou um homem mal criado. Mal criado. E não estou pedindo para nenhum de vocês educá-lo, não, porque essa missão é minha. Tinha que ouvir. Você não respeita a semelhante. Se você quiser viver em sociedade, pelo menos volte ao trabalho, você vai aprender a respeitar o seu irmão. Você não é dono da vida de nenhuma mulher, não. Você não é Deus para escolher quem vive e quem morre. No dia que eu cometi um estuprador, não respeita a dignidade sexual de uma mulher. Como é que foi o dia do estupro? Não, um amigo meu me chamou, acabando indo lá. Balela, a ocasião não faz ladrão, a ocasião revela o ladrão, a ocasião não faz o estuprador, ela revela o estuprador, a ocasião não faz o assassino, a ocasião revela o assassino. Me ajuda a tirar um tirano na rua, me ajuda a preservar a sociedade onde a gente mora, ajuda os poderes sociais a ter tranquilidade na operação noturna. Não permitam que o tirano suba no próximo degrau da delinquência. É essa a função hoje dos jurados, ser um limitador do apetite do tirano. Limitadores do apetite do tirano. Limitadores do apetite do tirano. Ontem eu estava olhando uma notícia de Itaberaí, cidade aqui de Goiás, o cidadão matou a noiva, jogou o corpo da noiva no quintal do lado da casa da mãe dela e simulou que a noiva tinha praticado suicídio. Olha o tipo de índole, de moral desse cidadão. Sabe como que os veículos de comunicação divulgaram ontem? Pode colocar aí, Estado de Goiás, o Popular, os jornais falados, o senhor noivo da vítima. Barbeiro, que mundo é esse? O cidadão é da margem da lei, é marginal, o cidadão comete um delito, é delinquência. Esse menino aí, com 21 anos, já tinha agredido o próprio pai, tentado matar o irmão, todo tipo de atrocidade, participou de um estupro. Eu vou chamar ele do quê no tribunal do júri? E as pessoas falam, não, mas agora a legislação do abuso de autoridade. Essa é a nossa função, nós temos o dever legal de levantar as imputações. Se um promotor temer essa casa, que é um Conselho Nacional do Ministério Público, se um promotor temer uma injunção do judiciário dentro da sua liberdade de manifestação, nós vamos curvar um homem de toga, Vladimir. E se você curvar um promotor de toga, você não mostra suas cuecas. Se você curvar um promotor de toga, você mostra os fundos da sociedade. Um promotor só deve satisfação à sua própria consciência. Dani... E você acha que é importante que nessa casa, nesse momento de encerramento, você ter essas considerações acadêmicas sobre essa reforma? Poxa, é muito importante. Porque
como que tem uma proposta de alteração do CPP que tem uma traquinagem de proibir o jurado de conhecer as provas produzidas na fase do inquérito policial. Barbiero, não sei se você compreende a criação do júri, mas ele veio para romper com o sistema monárquico, Olga. Nós tínhamos ali o rei, o monarca, num sistema absolutista. Ele concentrava em si todos os poderes, ele era o julgador, o legislativo, o executivo. E um dia ele percebeu que sem o envolvimento do povo, sem a democracia, o povo também participando do poder, esse sistema não subsistiria. E é por isso que as democracias evoluíram no mundo. Agora me vem um ministro da Suprema Corte dizer que o júri é retrógrado, que é anacrônico, sendo que o júri é a máxima expressão da democracia, como diz Abraham Lincoln, a justiça do povo, pelo povo e para o povo. Uma consciência cívica que se sobrepõe a uma consciência jurídica. 7 homens do povo que vão ter o poder, dever de dizer aquilo que vai ser, Diego Barbiero, o correto ou o errado para as gerações futuras, para o amanhã. São os destinatários diretos e por isso que eles julgam o crime capital, aquele que inaugura a parte especial dos nossos códigos. O legislativo não pode tolher essa vontade de consciência cívica. Para além de tudo isso, parece que o relator é de Goiás, Campos. Ele diz que o delegado, essa prova forjada pelo delegado, não pode ter valia e não pode ser apresentada a um jogo. Um menoscabro à carreira policial. Eu tenho dezenas de colegas policiais, delegados, policiais militares, que têm o mesmo compromisso e até maior com a legalidade do que tantos juízes, tantos ministros. E por que descreditar essa profissão? Então extinga a função de delegado, extinga a função de policial na rua, porque estão convidando o povo à barbárie. Dani, puxa, você poderia falar para mim então daquela proposta de que 8 jurados, aí se der empate, o jogo ficou ganho para o réu. Aqui não é um jogo, é uma sentença, o tribunal vai dizer o que sente. Você não pode assaltar da comunidade o direito, o dever de exarar um veredito, de exercer a jurisdição. Eu estou preocupado, sabe por quê, Barbiero? Porque Nicholas Chamfort, que é um filósofo que eu amo, ele diz que, ele faz uma advertência, que quando acontece o que está acontecendo na nação, quando o Supremo insiste em julgar, em detrimento das aspirações populares mais inequívocas, quando um legislativo lá no Congresso Nacional fica preocupado em fazer a corte para um poder político e econômico inescrupuloso, sem contrastar. Hoje o Merli trouxe um dado. Não são 70 mil homicídios, são 70 mil homicídios, 70 mil desaparecimentos. Acabei de olhar na internet, são 400 mil tentativas de homicídio, são meio milhão, são 500 mil abortos. Nunca se precisou tanto dos promotores do júri, é por isso que mesmo convidado para permanecer nessa casa e funcionar como secretário executivo num ótimo lugar que é o CNMP, estou retornando daqui uma semana. Eu quero estar na trincheira, como diz Nicolas Nassim Taleb, eu quero colocar a pele em risco, put your skin on the game. Porque é assim que nós vamos reafirmar nossos valores. Empate. Como é que eu vou explicar para a mãe que perdeu a filha, ou para a filha que ficou órfã porque perdeu o pai? Não, hoje não deu porque deu empate, e aqui no empate o jogo é da defesa. Que alteração é essa? Nós necessitamos de leis menos lenientes com a criminalidade. Não é tempo, sabe, de retirar tributos dos investigadores na nação que mais mata em mortes violentas, por arma de fogo e na ponta de uma faca. É tempo de reforçá-las. É tempo de incentivar essa legião que aqui hoje é representada por 500 promotores. É porque só assim, Merli, só assim você que tem uma obra dizendo que se cair, vai cair atirando, só assim que nós fugiremos das cifras negras e horrorosas dos homicídios que não são desvendados. Me resta 3 minutos. Eu fico envergonhado porque eu tive uma formação acadêmica de um mestrado na Europa. Eu estudei 3 meses no Instituto Max Planck, em Freiburg, na Alemanha, um dos maiores institutos de criminalística. Morei mais de 1 ano em Portugal e fui convidado para um conclave, para alguns colegas que são professores. Olha essa, César Danilo. E nesse conclave, semana passada, um professor português, eles são super ácidos, ele me interpelou e houve um pequeno debate sobre essas propostas de alteração.
do Código de Processo Penal no Brasil, e ele falou assim, Dani, professor Dani, mas é uma grande porcaria o que você está fazendo no Brasil com a segurança pública. Eu fiquei assustado, sabe, Olga, com a expressão. E eu respondi que eu não gostaria de utilizá-la. E você me perguntaria por quê, Diego Barbiero? Porque eu fiquei com medo de ser profundamente injusto com os porcos. Muito obrigado, senhores.